Muito bom dia, eu sou o repórter Albano Gado, nós estamos aqui na Feira do Livro, com o estúdio do Porto Alegre Oficial. Hoje, o nosso convidado é o deputado Ronaldo Nogueira. O deputado foi ministro do Trabalho de maio de 2016 a dezembro de 2017, no governo do presidente Michel Temer. Foi presidente da Fundação Nacional de Saúde, FUNASA, no primeiro ano de governo do presidente Bolsonaro. Ocupou em 2021 o cargo de secretário do Trabalho e assistente social no governo de Eduardo Leite, no estado do Rio Grande do Sul. Em 8 de novembro de 2023, tomou posse como deputado federal. Bom dia, deputado. Bom dia, Albano. É um privilégio estar conversando contigo, participar da programação e estou à disposição aí para a gente ter um bate-papo aí bem direto. Vamos lá, então. Deputado, vamos falar sobre a sua ligação com Porto Alegre. O senhor é de Carazinho. Na verdade, eu nasci no município de Chapada e meus pais transferiram residência para Carazinho. Eu tinha 2 anos de idade e daí logo em seguida ali eu nasci em 1966 e em 1968 nós mudamos para Carazinho. Mas em 1972, com 6 anos de idade, eu perdi o meu pai. Nós éramos de uma família de 7 irmãos, 2 irmãs e 5 homens. E o mais velho tinha apenas 22 anos de idade, eu era o caçula com 6 anos de idade. A família humilde, mas a gente aprendeu desde cedo a trabalhar. Quando eu fiz 12 anos, a minha mãe comprou uma máquina de cortar grama e uma daquelas manual de empurrar e uma tesoura de cortar grama e me entregou o carnê para pagar a prestação. E ela me incentivava eu a estudar de manhã e de tarde eu trabalhava para ajudar as despesas da família. Depois eu tive em Carazinho meus 4 mandatos de vereador e em 2007 eu mudei para Porto Alegre quando então eu assumi fui convidado pelo meu partido à época, o PTB, para assumir a presidência da Fundação Gaúcha do Trabalho, a FGTAS, onde eu permaneci presidente até o ano de 2010, quando então eu concorri a deputado federal. E em fevereiro de 2011 eu assumi o mandato de deputado federal. O senhor participou de um dos momentos mais importantes da história da política nacional, que foi o impeachment da presidente Dilma, né? Qual foi seu voto e como foram os bastidores do impeachment? Veja bem, o processo de impeachment ele é um processo sempre doloroso para a nação, previsto na Constituição. E nós tivemos 2 casos desse modelo utilizado no Brasil que impediu 2 presidentes da República. Primeiro, Fernando Collor de Mello e depois a presidente Dilma. Ambos os processos obedeceram os ritos constitucionais. A Câmara votou pela admissibilidade do processo. E o processo instaurado, então, sob a presidência de um ministro do Supremo Tribunal Federal, deu prosseguimento no Senado, tendo como presidente o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, o Lewandowski, que presidiu o processo, a ocasião que culminou com o afastamento definitivo da presidente Dilma. Sempre é um processo ruim, porque deixa determinadas sequelas, feridas e, lamentavelmente, momentos ruins para a nação, mas muitas vezes, por necessidade de cumprir-se a lei, é uma ferramenta necessária a ser utilizada. Eu, sinceramente, tive o posicionamento acompanhando o partido que fechou questão à época, mas eu não tenho como lembrança saudável esse momento. E o seu voto? Meu voto foi pela admissibilidade do processo do impeachment. Vamos lá.
O senhor defendeu a reforma trabalhista, tá? O que o senhor conseguiu aprovar das suas ideias? Veja bem, eu fui convidado para assumir o Ministério do Trabalho em 2016, num período em que o Brasil vinha de uma profunda crise, 2 anos seguidos de PIB negativo, 2015 e 2016. O desemprego em alta era em torno de 17 milhões de desempregados, 40 milhões vivendo na informalidade, sem nenhuma proteção de direitos, 60 milhões de pessoas sem atividade econômica. Nós tínhamos uma questão da insegurança jurídica nas relações do trabalho à época, porque de cada 100 ações trabalhistas no mundo, 85 eram aqui no Brasil, e isso desestimulava o empreendedor de contratar. E diga-se que dos 38 milhões de empregos formais que existia à época no Brasil, mais de 82% desses era assegurado por micro e pequena empresa. O microempresário que pagava aluguel, os filhos estudavam em escola pública e esses asseguravam lá 4, 5 empregos. Só que uma legislação de 75 anos, que havia sido concebida lá na década de 40 ainda, pelo ex-presidente Getúlio Vargas, se nós já estávamos no século XXI, era necessário atualizar a legislação. E é importante nós ressaltar aqui que os presidentes que estiveram antes, o presidente Fernando Henrique Cardoso tentou fazer a modernização trabalhista, o próprio presidente Lula, no seu primeiro mandato, os 2 primeiros mandatos, inclusive ele criou um grupo de trabalho à época para trabalhar na modernização trabalhista, e não foi possível avançar. A própria presidente Dilma, em muitas manifestações dela, ela falava sobre a necessidade de modernizar a legislação trabalhista por conta da insegurança jurídica que existia nas relações do trabalho. O que nós fizemos? Quando eu assumi o Ministério do Trabalho, eu iniciei um diálogo com as centrais sindicais, com as confederações de empregadores, envolvendo todos os atores no mundo do trabalho. Porque nós temos o trabalhador que detém os ativos do capital, o trabalhador empreendedor, nós temos o trabalhador contratado e tem o governo. O governo entra com a regulação. Acontece que sem capital não tem empreendimento. Sem empreendimento não tem emprego. Sem emprego não tem salário. Sem salário não tem consumo. E sem consumo não tem arrecadação. Então a mesa tem que ser redonda. Era necessário colocar os 4 na mesma mesa e foi construído um texto de consenso fundamentado em 3 eixos: proteção de direitos, segurança jurídica para a geração de emprego. Se você buscar os dados do CAGED de abril de 2017 até aqui, os dados do CAGED nunca mais apresentou saldo negativo na geração de empregos. Foram mais de 10 milhões de novos empregos criados depois de implantada a modernização trabalhista, porque trouxe segurança jurídica nas relações do trabalho. E veja, o que é importante dizer que a modernização trabalhista, ela se realizou sem tirar direito do trabalhador. Alguns, por motivação política à época, inventaram muitas narrativas que ia aumentar a jornada de 8 para 12 horas, que o trabalhador ia perder direito de férias, que o trabalhador ia perder os seus direitos, só que depois que a lei entrou em vigor, nunca mais se falou nisso. E alguns desavisados ou desatualizados que falam nunca indicam qual foi o direito que foi tirado do trabalhador. Muito pelo contrário. Através do aspecto da lei que deu força de lei para os acordos coletivos do trabalho, isso proporcionou
que o trabalhador escolha a forma mais vantajosa para ele usufruir dos seus direitos. Deputado, o senhor acredita que tem algo a mais para ser mudado nas leis trabalhistas? Eu acredito que nós poderíamos rever a questão da jornada de trabalho. O Brasil hoje, com o avanço da tecnologia, não tem mais necessidade de ser 44 horas semanais. Eu penso que nós podemos pensar aí em implementar um modelo de 40 horas semanais, assim como muitos países desenvolvidos no mundo trabalham com uma jornada de trabalho de 40 horas semanais. Isso propiciaria novas vagas e novos espaços de trabalho? Ele vai facilitar, inclusive, a organização da carga horária semanal. Na época, eu já pretendia trabalhar e avançar nesse aspecto, porque através do acordo coletivo de trabalho, você colocava um teto que seria de 44 horas semanais, mas podendo reduzir para 40 horas semanais. Mas a gente não conseguiu avançar nesse aspecto porque não havia ainda um amadurecimento, principalmente por parte do setor, um determinado setor da economia brasileira, que não houve consenso. E nós precisávamos encaminhar para o Congresso Nacional uma proposta de consenso, aonde, através do artigo 611A e 611B da lei, ali estipula em quais os aspectos que o acordo coletivo de trabalho poderá deliberar. O acordo coletivo de trabalho, ele não pode deliberar quando ele vai revogar direitos do trabalhador que já estão estipulados na Constituição. Então, a gente avançou, foi importantíssima a legislação, porque, em especial, trouxe segurança jurídica nas relações do trabalho para que o emprego voltasse a acontecer no Brasil, e foi isso que aconteceu. O que existiu, na verdade, Albano, foi muitas narrativas mentirosas na época, as pessoas confundindo a modernização trabalhista com reforma da Previdência. A reforma da Previdência de 2019, essa sim prejudicou o trabalhador. Mas essa não teve o meu apoio, essa não teve meu voto, porque, em termos de previdência social, eu defendo um outro modelo, uma previdência social pública, única, estatal, com equidade e sustentabilidade, que dê garantia de uma aposentadoria digna para o trabalhador depois na sua velhice, né? Então, essa que foi votada ali em 2019, ela não foi uma reforma de previdência boa para o trabalhador. Vamos falar um pouquinho mais, até não está fora aqui do nosso roteiro, mas vamos falar um pouquinho mais essa questão da reforma da Previdência, que o senhor afirma que essa sim foi prejudicial ao trabalhador. O senhor poderia apontar quais prejuízos seriam para o trabalhador essa reforma? Veja bem, a grande verdade é que o trabalhador, o aposentado, ele nunca foi bem cuidado pela nação brasileira. Se você fizer um retrospecto da questão da previdência social, que é um dos eixos da Seguridade Social, você vê lá que no governo do Fernando Henrique Cardoso, em 1995, foi implementado o tempo de contribuição e foi implementado também o famigerado fator previdenciário, que depois nós derrubamos lá na Câmara dos Deputados na legislatura de 2011 a 2000, não, na legislatura de 2014 a 2018. Depois, no primeiro governo do presidente Lula, em 2003, me parece, ele implementou a obrigatoriedade da contribuição para o servidor público para que ele contribuísse para a aposentadoria mesmo depois de aposentado. E no governo da presidente Dilma,
ela implementou a regra 85-95, tempo de contribuição mais idade. 85 para a mulher e 95 para o homem. E depois, no governo do presidente Bolsonaro, em 2019, foi implementado a idade mínima de aposentadoria de 62 anos para o homem e de 62 para a mulher e de 65 para o homem. E com um tempo de contribuição de 25 anos. Esse modelo ele desestimula do trabalhador começar a contribuir cedo, e porque não tem nenhum estímulo no sentido de que você vai começar a contribuir para a Previdência lá com 20 anos de idade, se você vai se aposentar somente com 65 anos de idade. É por isso que eu defendo um outro modelo de Previdência Social, que uma hora nós podemos conversar especificamente sobre isso. Porque esse modelo que foi votado em 2019, ele favorece os fundos de pensão, porque ele induz o trabalhador para a previdência privada e, com isso, vai esvaziando cada vez mais o número de trabalhadores que contribuem para a previdência social. E é por isso que vem governo e vai governo e sempre se fala da necessidade de uma nova reforma da Previdência. Mas você veja que o aposentado, desde 95, ele recebe o reajuste das suas aposentadorias com índice inferior àqueles concedidos pelo salário mínimo. É por isso que as aposentadorias elas vêm perdendo o poder de ganho ao longo da sua história. Nós apresentamos um projeto de lei que está tramitando na Câmara dos Deputados, que garante ao aposentado o reajuste equivalente aos índices concedidos ao salário mínimo, mas esse projeto ele depende ainda de aprovação. Agora, em que prejudicou a reforma da Previdência de 2019 o aposentado? Primeiro, prejudicou porque elevou a idade mínima de aposentadoria para 65 anos para o homem e 62 para a mulher. Segundo, porque desestimula a contribuição para a Previdência Social cedo, e isso reduz a sustentabilidade da Previdência Social. E terceiro, principalmente as pensionistas que ficarão recebendo os valores depois que o ente falece, tem um corte significativo no valor dessa previdência. Então, a mão do Estado, ela não foi generosa para o cidadão, que deveria ser melhor cuidado no momento em que mais precisa. Deputado, hoje em dia a gente vê um cenário que as MEIs, né, os profissionais autônomos, houve uma facilidade na construção das empresas, das MEIs, e automaticamente muitas empresas estão contratando, em sua maioria, esses profissionais sem vínculo trabalhísticos. Essa situação, ela é favorável ao trabalhador ou ela é desfavorável? Precariza, e você utilizar-se da iniciativa de contratar um MEI, se ele tem o serviço contínuo para aquela única empresa, inclusive com carga horária, e ele não tem outras modalidades de contrato de trabalho com outras empresas, ele está burlando a legislação trabalhista. Ali na frente ele vai ter problema, não é uma iniciativa correta, mesmo que o trabalhador contratado na hora do desespero para ter um contrato, ele se submeta a esse modelo de contratação, não é um posicionamento prudente do contratante, porque ali na frente ele vai ter problema quando receber uma visita de um auditor fiscal do trabalho, de um agente do Ministério Público do Trabalho, porque você não pode confundir essas questões. A legislação que regulamentou a terceirização, ela é bem clara nesse aspecto.
Então, algumas medidas, algumas iniciativas que hoje estão se utilizando para burlar a legislação trabalhista, estão simplesmente prorrogando um problema que vão ter ali na frente. Deputado, o senhor já ocupou diversos cargos públicos como secretário de Estado aqui no Rio Grande do Sul e como ministro nos governos nacionais. Qual foi a sua maior frustração de não ter conseguido resolver algo e qual é o seu maior sucesso nesse período que o senhor desenvolveu o trabalho? Veja bem, quando eu fui ministro do Trabalho, além da legislação trabalhista que trouxe segurança jurídica nas relações do trabalho, nós tomamos medidas muito importantes à época. Por exemplo, a gente alterou a forma da remuneração das contas do FGTS com distribuição dos lucros na conta do trabalhador. Todo ano, no mês de agosto, é feita a distribuição dos lucros na conta do trabalhador, daqueles recursos que foram aferidos de lucro do FGTS no ano anterior. Nós também liberamos os saques das contas inativas do FGTS e do PIS/PASEP, que era um dinheiro que estava parado, Caixa Federal e Banco do Brasil, que beneficiou ali a época entre 2017 e 2018, mais de 22 milhões de trabalhadores com mais de 44 bilhões de reais que foram liberados. Eram recursos que estavam sendo utilizados para outras finalidades e era recurso do próprio trabalhador. Então, nós liberamos os saques das contas inativas do FGTS e do PIS/PASEP lá em 2017 e 2018. Nós ainda criamos a carteira do trabalho digital, que facilitou em muito a vida do trabalhador. Criamos o seguro-desemprego web, o portal Emprega Brasil, que aproximou a vaga de emprego do trabalhador que tinha interesse em buscar uma vaga de trabalho no mercado. Criamos a Escola do Trabalhador através de um convênio entre o Ministério do Trabalho e a Universidade de Brasília, onde eram oferecidos cursos à distância de qualificação profissional e qualificamos mais de 1 milhão de trabalhadores à época com cursos gratuitos. Então, foram iniciativas significativas de avanço importantíssimo, que foi um legado extraordinário, o próprio fortalecimento da inspeção do trabalho, dando mais autonomia, consolidando as prerrogativas do auditor fiscal do trabalho. No âmbito do Ministério do Trabalho, foram significativos os avanços que, se você conversar com um servidor de carreira do Ministério do Trabalho, com os próprios superintendentes do Ministério do Trabalho, com o próprio ministro do Trabalho, ambos vão reconhecer os avanços significativos e importantes que se consolidaram à época. Como presidente da Fundação Nacional da Saúde, a Funasa tinha mais de 3.200 obras paralisadas à época. Nós lançamos o programa de saneamento Brasil Rural, que foi um programa importantíssimo para levar o saneamento para aquelas pequenas comunidades, os pequenos agricultores desse Brasil afora que não tinham serviço de saneamento adequado. Reorganizamos toda a estrutura de governança da Funasa, retomando as obras que estavam paralisadas, que também é um trabalho reconhecido pelos servidores de carreira da Funasa. Se você conversar com qualquer um deles, ambos vai dar esse testemunho. Agora, o que poderia dizer da minha principal frustração? É que, infelizmente, o Brasil, nós somos um país, nós somos a 5ª maior extensão
territorial do mundo, um país riquíssimo, um país que tem condições de oferecer dignidade para todos os seus cidadãos. E qual é o Brasil real hoje? Isso é uma frustração minha. O Brasil real hoje é um Brasil que 20 milhões de pessoas vivem nas favelas. Mais de 6 milhões de famílias não têm onde morar, estão morando embaixo de viadutos. Nós temos 30 milhões de pessoas que são analfabetas, que não têm condições, muitas vezes, de nem escrever o seu próprio nome. Nós temos agora, ainda, enquanto nós estamos aqui, hoje de manhã, muitas mães não tinham uma mamadeira de café preto para dar para seu filho, para sua criança. Então, não é possível tanta pobreza em meio de tanta riqueza. Nós precisamos avançar no conjunto das reformas, cortar privilégios, porque o custo institucional do Brasil é muito alto, o custo do pagamento dos juros é muito alto e somente o setor financeiro leva vantagem nesse país tão rico, um país tão abençoado, que nós ainda não tivemos a capacidade de fazer o enfrentamento necessário e realizar as reformas de base necessárias para que nós possamos ter um país justo. Qual a sua opinião hoje sobre a situação atual do desemprego gaúcho brasileiro? A situação ela poderia estar bem pior, porque veja que nós viemos aí de um período aí de 2 anos de pandemia, nós vivemos aqui no estado do Rio Grande do Sul uma situação aí de uma catástrofe que afetou mais de 90% dos municípios gaúchos por conta das enchentes, e em que pese a burocracia e o atraso para a implementação das políticas públicas de reconstrução e de retomada do crescimento, mesmo assim nós vivemos aí num patamar de emprego aí que consideravelmente você pode entender como razoável. Não é bom ainda, mas a situação poderia ser bem pior. E o senhor acredita que os benefícios concedidos pelo governo prejudicam a busca pelo trabalho? Não, eu acredito, por exemplo, o Bolsa Família... Todos, Bolsa Família, dentre outros, sei que seja o gás, ou entre outros. Não, os benefícios, tu tem que te colocar no lugar daquela família que está lá vivendo numa subhabitação, sofrendo, com dificuldade e que não tem o alimento na mesa, não tem condições nenhuma. Você ser contra esses benefícios, que é um suporte para a família, isso é uma total falta de empatia. Eu sou a favor dos benefícios e, junto com o benefício, também os programas de capacitação, de qualificação, porque ninguém sente prazer em viver na dependência de outro. Essas pessoas que estão nessas condições estão à espera de uma oportunidade. E quem tem que criar condições de oportunidade para essas pessoas se qualificarem e se capacitarem é o governo. Deputado, política e religião se discute. Qual é a relação entre os dois? Veja bem, a política, a palavra polis vem de cidade, ela iniciou o processo de governo ainda na antiga Grécia, né? Então, a política ela é necessária, faz parte do nosso dia a dia, e aí eu pergunto a quem interessa criminalizar a política, a quem interessa desestimular as pessoas de participar do processo político. As pessoas têm que participar do processo político, têm que serem mais críticas no que diz respeito ao dia a dia, acompanhar o trabalho do seu deputado, a evolução patrimonial do seu deputado, porque ninguém enriquece na política. Então, se a pessoa exerce somente uma atividade política e daqui para amanhã ele está rico, alguma coisa está errada. Então, isso a população tem que começar a observar essas questões também. Então, a política é necessária, é uma arte de governar, de você
implementar políticas públicas para melhorar o ambiente onde as pessoas vivem. E a religião é algo muito pessoal. A religião, cada ser humano é singular, a impressão digital de um é diferente da outra, mas a religião ela é importante na política porque ela leva para dentro da política princípios e valores que são importantíssimos. E o principal, eu posso falar da empatia, do respeito ao próximo, da tolerância, do amor ao próximo. Então, não existe política sem tolerância, não existe política sem empatia e não existe política sem amor. Se alguém exerce política sem amor, ele vai se tornar um carrasco, um autoritário, e aí os resultados, eles nunca são resultados bons para a população. Deputado, as igrejas elas investem em campanhas, em políticos. Qual é o interesse das igrejas no envolvimento com a política? Tá. Primeiro, é muito importante nós dizer que há um equívoco em dizer que as igrejas investem na política, né? Porque o que é a igreja? É um conjunto de pessoas que se reúnem ali para um fim específico. E dentre esse grupo de pessoas que se reúnem para um fim específico, nesse caso, as igrejas, o Brasil, nós somos um país cristão. E dentro do cristianismo no Brasil nós temos cristãos católicos, cristãos protestantes, cristãos espíritas, cristãos pentecostais. E os cristãos protestantes, eu acho que eu falei, cristãos católicos, cristãos protestantes, cristãos espíritas, cristãos pentecostais. E aí tem as igrejas, cada um dentro da sua própria organização, tem uma liturgia muito própria, cada uma das igrejas, das denominações evangélicas. E aquela pessoa que frequenta uma igreja, ele é um pedreiro, ele é um mecânico, ele é um carpinteiro, ele é um advogado, ele é um jornalista, ele é um médico e ele é um político. Então é óbvio que se ele é um cristão que ele exerce uma atividade na política, ele vai buscar o apoio no ambiente do convívio dele. Se o ambiente do teu convívio é o CTG, o Movimento Tradicionalista Gaúcha, aonde tu vai buscar o apoio para você ser eleito? É no Movimento Tradicionalista Gaúcho. Se você é ligado ao futebol, tu é um futebolístico, aonde você vai buscar o apoio para a tua eleição? É dentro do ambiente do futebol. Então, todas as categorias, elas têm o ambiente do seu convívio. Então, o cristão que exerce uma atividade política, ele vai buscar o seu apoio dentro do ambiente do seu convívio, nesse caso, o ambiente religioso. Agora, eu não conheço, de fato, uma determinada denominação evangélica ou a Igreja Católica ou uma organização espírita que invista financeiramente na campanha de político A ou B. Isto definitivamente não existe no Brasil. Qual a sua opinião sobre o trabalho do governo Lula em relação à diminuição do desemprego e à criação de oportunidades? O presidente Lula, em que pese algumas discordâncias em alguns aspectos de posicionamento ideológico, mas você nunca me vê eu batendo no presidente Lula, até porque o caráter dele, eu vejo ele muito mais como um social-democrata do que um socialista. E o perfil dos governos dele é um perfil desenvolvimentista. É um posicionamento importante. O que eu discordo é a questão da irresponsabilidade fiscal, que muitas vezes esse modelo de governo ele ultrapassa a linha da responsabilidade fiscal e poderá levar o país ao endividamento, poderá levar o país
a inflação e outros resultados. Agora, não existe obra humana perfeita, não existe governo perfeito, porque aonde estiver o ser humano, ali tem erros e tem acertos. Deputado, qual das duas gestões foi mais eficiente com relação à diminuição do desemprego e criação de oportunidades? A gestão do presidente Bolsonaro ou esta gestão do presidente Lula? Veja bem, o governo do presidente Bolsonaro ele pegou 2 anos de pandemia. Eu não estou aqui vestindo camisa de A nem camisa de B, né? Até porque eu tenho o meu posicionamento, o meu espectro político ele é bem definido, né? E agora, os resultados, os avanços que aconteceram, principalmente no aspecto fiscal, foram avanços importantíssimos do governo do presidente Bolsonaro. E mesmo que na época nós tivéssemos 2 anos de pandemia, de conflitos políticos potencializados no Brasil por conta da visão ideológica do governo sobre a própria pandemia à época, ainda assim a empregabilidade no Brasil ela se manteve. Eu não acho correto você criticar um governo porque você tem o viés ideológico diferente daquele. Você tem que reconhecer os erros e reconhecer os acertos, né? Então vem um governo, corrige os erros do governo anterior e segue, mas a grande verdade é que nenhum governo que se teve ainda, veja que o presidente Lula teve 8 anos, depois 6 anos da presidente Dilma, agora ele está aí de volta, e o Brasil não conseguiu. Tivemos 2 anos do Temer, 4 do Bolsonaro, 5 do Sarney, 8 do Fernando Henrique Cardoso, 2 do Collor, 2 do Itamar Franco, e esses governos ainda não conseguiram oferecer para a sociedade brasileira, em termos de nação, aqueles avanços importantíssimos, reais, para combater e erradicar a pobreza. A forma mais eficiente de você combater e erradicar a pobreza é através da geração de empregos e através de educação, né? Programas importantíssimos na área da educação que nós reconhecemos, como é o caso do ProUni. É um avanço significativo, mas você veja que ainda nós não conseguimos erradicar o analfabetismo no Brasil. Deputado, o ano que vem nós teremos as eleições para presidente, governador e deputado novamente. O senhor acredita que o ex-presidente Jair Bolsonaro estará presente nesta eleição como candidato, né? Caso não, quem seria o candidato da direita? Se a direita virá unida para o pleito, né? Ou se vai ser dividida? Qual a sua posição sobre o cenário político para as eleições presidenciais de 2026? Eu sempre me faço uma pergunta: por que o processo político no Brasil ele não pode ser em torno de um projeto, ele tem que ser sempre em torno de pessoas? Por que tem que ser em torno do presidente Lula e por que tem que ser em torno do presidente Bolsonaro? Será que o Brasil não pode oferecer para a sociedade outras lideranças com outro pensamento, um outro viés que possa trazer uma proposta para que nós possamos superar esses gargalos que nenhum conseguiu superar ainda? Você veja o Brasil, a dívida pública do Brasil compromete aí 85% do PIB. Nós pagamos a taxa de juros mais alta do mundo. Nós temos 20 milhões de pessoas vivendo nas favelas. 6 milhões de pessoas não têm onde morar. Nós ainda temos aí milhões de desempregados. A grande massa da população brasileira sobrevive do salário mínimo.
e uma outra massa vive por conta aí do socorro do Bolsa Família. Então, se o Brasil, nós somos a 5ª maior extensão territorial do mundo, o Brasil é um país riquíssimo que produz tudo, nós precisamos identificar onde está o erro. O que é a causa que ocasiona essa pobreza insuperável no nosso país, que nós não conseguimos erradicar e enfrentar e oferecer um país que ofereça condições para que todos os brasileiros tenham um endereço para morar e um endereço para trabalhar. Com relação ao presidente Bolsonaro, é óbvio que ele não vai ter condições de concorrer. Ele tem 2 condenações sobre ele, e contudo que o bolsonarismo se transformou num movimento, mas eu vejo com muita dificuldade dele superar essas questões aí no aspecto legal e poder participar das eleições. Deputado, muito obrigado pela sua presença. O senhor é sempre bem-vindo aqui no Obrigado, foi Porto um prazer Alegre conversar contigo. E esse foi o deputado Ronaldo Nogueira, aqui no estúdio da Feira do Livro da Porto Alegre Oficial. Foi um prazer. Até mais.